Hora de falar do tempo com Camila Levien, terça-feira de alerta, né, Camila? Muitos catarinenses enfrentando um cenário difícil e a previsão segue para o dia de hoje. Segue de chuva em todas as regiões de Santa Catarina, vai ser um dia tenso, aliás, uma semana, gente, pelo menos até quinta-feira, a gente vai demorar a conseguir respirar aliviado, porque nós estamos em alerta de maneira recorrente em Santa Catarina. Vamos falar um pouquinho da chuva que já tem caído. Ela, pontualmente, em algumas regiões, ela tem caído de maneira mais expressiva. Percebam que nós tivemos no fim de semana as ocorrências no norte. Ontem, o predomínio foi no oeste, só uma cidade que saiu desse padrão, que foi Santo Amaro da Imperatriz. Aqui nós separamos para vocês os 5 municípios em que nós tivemos os maiores acumulados de chuva. Ainda na segunda-feira, foi uma chuva mais controlada, até porque os sistemas estavam começando a se aproximar aqui do nosso estado. Então, nós tivemos em Chapecó cerca de 68 milímetros em um dia. É uma chuva manejável, está dentro de algo programado, mas ainda assim é quase um terço de um mês. Então, é um volume até que significativo. Temos 52 milímetros ali na região do oeste também em Maravilha, Caibi com 46, Concórdia com 44 milímetros. Santo Amaro teve essa chuva expressiva com uma característica um pouquinho diferente. Esse município da Grande Florianópolis, ele tem uma condição de morros muito significativos e isso favorece uma chuva pontual justamente pelo aquecimento por lá. As nuvens dominaram Santa Catarina e hoje a gente já tem uma condição bem mais intensa de núcleos de tempestade, porque essas nuvens que a gente está vendo aqui são daquelas compliconas. Toda vez que você observar uma imagem de satélite, seja aqui em casa ou até mesmo na internet, perceba que quanto mais vermelho tem na tela, mais intensas são essas nuvens. Então, nós temos um grande núcleo de temporais já estabelecido sobre Santa Catarina e isso faz com que, ao longo das próximas horas, o nosso alerta de tempestades fique mais intenso. No momento, nós estamos em alerta laranja para tempestades, é o nível intermediário. Isso significa que em todas essas áreas aqui, oeste, pontos do Planalto Norte, Serra, Extremo Sul e áreas do Alto Vale do Itajaí, nós estamos esperando aquelas tempestades que vêm com raios, rajadas intensas de vento, possibilidade de granizo e uma chuva que pode ser pontualmente intensa e volumosa. Esse volume aqui de 100 milímetros é praticamente metade de um mês em 24 horas e contando com a chuva que já caiu, realmente é preocupante. Esse sistema que está trazendo a chuva está avançando em direção à Grande Florianópolis. Por isso, nós temos todas as áreas litorâneas em amarelo. É um alerta mais leve, significa observação segundo a Defesa Civil. Ainda assim, ao longo do dia, isso tende a mudar com a aproximação daquelas nuvens carregadas. Esse aviso aqui se mantém pelo menos até a meia-noite de hoje. As temperaturas estão dentro do padrão de verão, mas um pouquinho acima do normal para dias nublados. A gente sente aquele ar abafado. É um sinal clássico dessa frente fria intensa que antes da chuva traz o chamado calor pré-frontal. É tipo um esquenta para poder formar essas nuvens carregadas e aí sim cair a chuva na sequência. Nós temos 31 graus, por exemplo, em Criciúma e também em Blumenau. Observem que no norte de Santa Catarina temos 32 graus previstos para Joinville. A cidade tem uma preocupação intensa com os deslizamentos de terra com o solo já encharcado. Para amanhã o dia ele começa nublado em todas as regiões e de novo tem chance da chuva cair a partir da tarde. Desta vez a gente tem uma condição um pouquinho mais tranquila do que hoje. Ainda assim, a chuva pode vir acompanhada de temporais, dessa vez isolados. Nessa quarta, o que muda em relação a hoje é a preocupação, que passamos a ter uma preocupação extra com o granizo em todas as regiões. Até porque, como são tempestades isoladas, elas vão se formar justamente por causa do aquecimento. Porque apesar do sol pouco aparecer, ele vai fazer só uma participação especial entre nuvens. As temperaturas vão manter um padrão de verão.
e isso contribui muito para a formação desses núcleos mais complicados e preocupantes de tempestade. Nós temos de novo 31 em Criciúma, em Blumenau, 30 graus em Joinville, Floripa com a mesma condição, observem 30 graus em Chapecó e também em Joaçaba. É uma semana tensa, pelo menos até quinta-feira, a gente vai seguir falando de chuva por aqui. Mas como o meu compromisso é também trazer um pouquinho de leveza para o pessoal, apesar de ser importante salientar, tem algumas mudanças interessantes para março